Quando a gente olha para a instituição financeira e projetos sustentáveis, sempre tem os dois pilares, o pilar de risco e o pilar de oportunidade. Quando a gente está olhando para o pilar de riscos, a gente tem um cuidado muito grande, também no Santander há muitos anos, de considerar esses aspectos sociais, ambientais e de governança no financiamento de projetos de empresas de um modo geral, não só olhando para projetos sustentáveis, né? Então, acho que cada vez mais também se busca mais informação, mais transparência e garantir que o processo básico também seja bem feito já com essas variáveis. Do outro lado, que são as oportunidades, tem um papel grande do setor financeiro também de como que a gente impulsiona e a gente caminha, ajuda, na verdade, a caminhar para uma economia que seja mais inclusiva e que tenha, de fato, menores emissões, menor impacto ambiental ou melhores impactos, sejam sociais ou ambientais. Aqui a gente tem trabalhado com 4 focos de negócio. O primeiro que é a inclusão financeira, então a gente trabalha muito fortemente com microfinanças, tem o Prospera Santander Microfinanças, que é a maior operação privada hoje de microfinanças produtiva orientada no Brasil, e outros aspectos aqui em termos de educação, de novo, em termos de acesso à informação que o cliente tem dentro da vida normal dele enquanto cliente de banco. O segundo, que é a questão de impacto social. No impacto social, a gente olha tanto para qual é o nosso investimento social privado, né, o investimento do próprio banco, mas também muito como é que a gente coloca produtos e serviços do banco a serviço de clientes que querem melhorar e ampliar o seu impacto social, né? E aqui a gente está falando de um serviço que a gente tem que ajuda os clientes a estruturarem o que a gente chama dos endowments ou dos seus fundos patrimoniais. E a gente tem uma assessoria filantrópica, uma assessoria de wealth management, que a gente fala, também legal, de governança, e uma assessoria de investimento. Então, esse é o segundo foco. O terceiro é a questão do agronegócio sustentável. Então, a gente trabalha e vem expandindo muito a atuação do Santander no agronegócio, e a gente aqui também tem esse recorte, tanto de garantir que a carteira inteira do agro tenha e cumpra com padrões sociais e ambientais, com monitoramento via satélite, 24/7, e também como é que a gente dá a mão para o produtor que quer fazer essa transição também, que já vem fazendo a transição para uma agricultura de baixo carbono. E por último, tem toda a questão de infraestrutura e energias renováveis, então esse é o quarto pilar de negócio, quando a gente olha para como a gente pode incentivar, e aqui desde os grandes projetos de eólicas, de solar, com o que a gente chama de Project Finance, até o financiamento da geração distribuída de uma casa, de um cliente, pessoa física, de uma empresa, e a gente a gente tem visto, na verdade, um crescimento grande também desse mercado, quando a gente está olhando, por exemplo, para solar. Então, se a gente junta esses 4 focos de negócio, só no ano passado a gente viabilizou, que a gente fala, mais de 15 bilhões em investimentos nessas áreas, né? Então, seja financiando, seja assessorando, ajudando os clientes a fazerem a transição. Então, acho que tem um papel muito importante, de fato, de buscar esse tipo de negócio e ajudar os clientes também a melhorarem seus impactos. E aí, olhando para dentro, né, olhando para como a gente tem contribuído e como a gente tem se transformado, de novo, tem alguns eixos aqui, alguns pilares. Um que eu já mencionei, que é a questão de riscos. Então, acho que os modelos de risco também vão se aperfeiçoando em como que as questões sociais e ambientais influenciam, impactam, né, a gestão do risco e o rating, ali quando a gente fala de rating de cliente, não da pessoa física, mas aí falando de empresas maiores e de projetos, né. Obviamente toda a parte da nossa gestão interna, né, de questões ambientais, né, então a gente tem o compromisso de ser 100%, consumir 100% de energia renovável até 2025, então tem um compromisso interno de eficiência ambiental, a gente eliminou o plástico que a gente fala de uso rápido, né, nos prédios administrativos esse ano nas agências. O consumo não é gigante, não, mas é um passo muito importante, tanto de impacto direto, quanto de como a gente mobiliza funcionários também para isso, né? Eu acho que é uma mensagem aqui importante. Todas as questões internas aí de processos, de políticas, de compliance, enfim, para garantir que a gente faça e tenha uma gestão interna excelente quando a gente está falando dessas questões socioambientais. No impacto de negócio, né, que é um pouco do que a gente falou, de como é que a gente impulsiona essas agendas, e o último que é essa questão social também, como é que a gente mobiliza cada vez mais, a gente tem trabalhado para mobilizar funcionários para a causa social, aumentando as participações de voluntariado e também entendendo um pouco mais do impacto que a gente vem causando com o recurso que a gente investe no social via bolsas de estudo, que a gente é muito forte com o Santander Universidades, e com o programa que a gente tem de direitos da criança e adolescente, que é o Amigo de Valor. Então, acho que são alguns eixos, na verdade, que
é muito de perceber também quais são as transformações que a sociedade vem vivendo muito rapidamente, todo o sistema financeiro também vivendo isso, e se abrir para repensar mesmo, assim, qual o papel que a gente tem como banco, como é que a gente atua em prol da inclusão financeira de uma forma mais ativa, o que as pessoas esperam, o que elas querem também que o banco ofereça e que tipo de serviços, na verdade, a gente está oferecendo. Então, acho que é um repensar também constante que a gente vive no Santander do que é essa nova fase também do sistema financeiro e dos bancos de um modo geral. E a sustentabilidade, com certeza, está inserida dentro desse contexto. Primeira coisa é perceber rápido. Eu acho que a gente conversa com empresas que são do mesmo setor e que têm abordagens completamente diferentes, né? Então a gente tem empresas que estão em setores que às vezes são questionados, enfim, que são mais críticos aí em questões sociais e ambientais, algumas que têm uma gestão incrível, né, que já perceberam que precisam também fazer essa transição e se transformar, e algumas que ainda estão tentando manter a mesma situação, o mesmo status quo que existia há 5, 10 anos, né? Então, acho que a primeira coisa é, de fato, perceber qual é o ambiente onde vive, quais são as pressões externas que estão acontecendo, como é que internamente essa empresa precisa reaprender e precisa se transformar. Então, acho que isso é a primeira coisa. Depois tem uma coisa muito prática, que é mesmo a estrutura de capital, como é que essa empresa está equacionada em termos do que vai conseguir investir, do que vai conseguir fazer para fazer essa transição. E aqui duas coisas. Uma é olhar numa visão de eficiência, né? Então como que algumas iniciativas que têm um impacto ambiental positivo também, na verdade, podem repensar processos que, de novo, são dados como sempre foi assim e a gente vai continuar fazendo, mas que podem trazer uma eficiência, né? Então coisas simples como a questão de papel, como a questão de água, como a questão de energia. Então, de novo, olhar para como é que a estrutura do negócio está e como é que amplia a eficiência aqui, repensando como se faz as coisas. E o segundo, que é muito importante, é quais linhas novas de negócio podem ser abertas, né? Eu acho que a gente está só começando quando se falam de oportunidades de negócio que têm um impacto social, um impacto ambiental positivo. Acho que tem muitos novos mercados aí que se abrem a partir, né, de uma maior percepção da sociedade de querer também consumir produtos dessa forma. E, de novo, pensar em questões como, por exemplo, questões como, por exemplo, a economia circular, né? Então, assim, como é que eu repenso o design de produtos, como é que eu repenso a volta deste produto, e isso pode abrir um leque enorme aí de novas oportunidades, né? Então, acho que a primeira coisa é se dar conta, ou pelo menos começar a entender o que afeta, como vai ser afetado, que transição precisa fazer, porque isso, enfim, naturalmente vai acontecer, né, e com uma velocidade cada vez mais rápida. Então, reaprender a empresa e repensar a empresa. E o segundo é olhar como é que eu posso ser mais eficiente e como é que eu posso abrir e me aproveitar, na verdade, dessas oportunidades que podem acontecer, que podem gerar novas linhas de negócio.